Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, em quarto lugar no Brasileirão após 2 rodadas. A gente está tendo a consolidação da rodada nesse momento. São Paulo vai vencendo o Avaí por 1-0. O Avaí é o único clube aí em campo que pode passar o Cruzeiro nessa rodada, precisa virar a partida, né, e abrir vantagem ainda no saldo de gols para deixar o Cruzeiro para trás. Então o Cruzeiro vai caminhando aí para terminar a rodada no G4, claro, muito cedo ainda no campeonato, mas a gente vai avaliar esse início do Cruzeiro, o empate contra o Sport nesse final de semana, 1-1, né, o Cruzeiro saiu na frente com o gol do Alisson, acabou sofrendo empate, gol do Diego Souza. A gente vai explicar isso, entender isso um pouco mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso debate lembrando sempre com carinho, deixando o meu abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag Rádio GDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag Rádio GDG, vai aparecer pra gente aqui o seu recadinho e você ajuda a fazer esse debate. E aí o nosso programa que é feito também de torcedor para torcedor. A outra forma de participação no Twitter é através da hashtag Enquete GDG. Hoje aqui, ô Sidney, você deu uma vacilada aí na produção das enquetes. A enquete 4 e a 5 estão sem a hashtag Enquete GDG, mas você encontra com hashtag Rádio GDG também. Coloca a hashtag Enquete GDG na sua busca e aí, né, manda localizar, últimas, vão aparecer as nossas enquetes de hoje. Primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Sport? Nota 4, 64%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Sport? 55%, dando nota 7, né, vendo o Cruzeiro melhor no segundo tempo. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, 46% dizendo que manteve, mais 40% falando que evoluiu um pouquinho, 13% falando que o time regrediu e só 1% que evoluiu muito. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Sport? Alisson vai liderando com 52%, Dedé e Fábio empatados com 17%, e o Ariel Cabral, que entrou no segundo tempo, para muita gente ali, mudou o panorama do jogo, 14%. Você aprovou a estreia do Rafael Marques? Sim, 70%. Não sei, 20%, não, 10%, a gente vai conversar sobre isso e muito mais no programa de hoje. A outra forma de participar com a gente é através do facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você acessa a sua conta no Facebook, joga aí na busca Guerreiro dos Gramados, por exemplo, vai chegar na nossa página. A gente já subiu aqui um postzinho anunciando a rádio de hoje. Você deixa seu recado logo abaixo, participa, interage com a gente e ajuda também a conduzir o nosso debate. Eu vou passar a bola agora para o Igor Moreira, nosso convidado de hoje, né, torcedor, né, a gente sempre abre espaço também para o torcedor participar com a gente aqui no debate. Somos todos da equipe torcedores também, mas claro, tem os colaboradores, né, do Guerreiro dos Gramados que atuam aqui frequentemente. A gente abre espaço às vezes também aí nesse diálogo para outros torcedores, para trocar ideia com outras pessoas. Hoje está aqui com a gente o Igor Moreira, que vai começar, Igor, avaliando para a gente esse empate do Cruzeiro contra o Sport. O que você achou do jogo de ontem, Igor? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite, Paulo. É um prazer estar com vocês hoje. Bom, o jogo de ontem são 2 tempos distintos. O Cruzeiro começou o primeiro tempo muito mal. E aí, taticamente falando, algumas peças, isso já não é de hoje, já desde das finais do Mineiro, não se encaixam. Na minha opinião, Hudson e Henrique não podem jogar juntos de forma alguma, né? São 2 volantes de características parecidas e hoje, na minha opinião, o Hudson está bem à frente, apesar da liderança, né, do Henrique ser hoje o capitão do time. Então, assim, o Lucas Silva teria que ser o titular nessa ausência do Ariel, mesmo não estando bem. E o meio do Cruzeiro ontem no primeiro tempo me lembrou muito o meio de 2015, quando a gente tinha o Arrascaeta jogando pelo meio, que é onde ele não rende, e a gente tinha pelos lados o William e o Marquinhos totalmente desnorteados. E foi isso que aconteceu ontem com o Rafinha, principalmente. O Alisson
foi o mais lúcido da equipe no primeiro tempo, né? Voltou, ajudou na marcação e foi premiado com o gol. No segundo tempo, o Mano consertou algumas coisas, né? E aí o time melhorou de rendimento, com a entrada do Rafael Marques, que entrou bem, e principalmente com a entrada do Ariel Cabral, que mudou realmente o jogo, e aí o Cruzeiro passou a controlar a partida, até que o Mano fez a terceira substituição e colocou o Alex, que no meu ver não está preparado para ser nem para servir ao elenco do Cruzeiro, quanto mais para ter chance, ser titular e tal. Então, assim, eu acho que caberia, por ser uma cria da base, por ser um menino que se destacou na base, às vezes talvez um empréstimo. Ontem ele destoou totalmente de todos os jogadores. E aí, a partir daí, o Cruzeiro criou algumas chances, mas mesmo assim não levou tanto perigo à meta do Sport. Com relação ao pênalti, né, a minha opinião é que sim, ele é sim indiscutível, mas o Fábio foi afoito no lance, né, mesmo nos salvando em outras duas oportunidades. A sensação, principalmente pelo segundo tempo, João, é que nós deixamos realmente 2 pontos lá em Recife. E parece que a conversa foi muito essa, né? O Dedé, na entrevista logo depois do jogo, disse que o time deixou 2 pontos. É claro que a gente vai conseguir dimensionar o que é um ponto conquistado em Recife ao longo do campeonato, né? O Sport vai fazer outras 17, outras 19, outras 18 partidas em casa, né? São 19 jogos ao todo, e aí vai ter uma campanha lá acumulada de 10 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, ou então de 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, né? Então a gente vai conseguir medir isso também em função do que os adversários conseguirem por lá. Agora, nas condições de jogo, o Cruzeiro perdeu 2 pontos. O Cruzeiro teve condições de vencer a partida. Eu concordo com o Igor, principalmente no segundo tempo. O Cruzeiro fez um bom segundo tempo, né? O próprio posicionamento dos ouvintes aqui na enquete também, destacando o segundo tempo como mais qualificado que o primeiro. A gente teve, portanto, chances de vencer a partida, né? E eu tava até, o Cruzeiro Pédia estava hoje fazendo estatísticas da temporada, né? Algumas. Disse, olha, o Cruzeiro saiu de campo esse ano só em 2 partidas sem fazer gol, né? Um empate contra o Atlético Mineiro no jogo de ida da final do Mineiro e na Primeira Liga, os reservas contra o Joinville. Em todos os outros jogos o Cruzeiro fez gol. E não me parece que o ataque do Cruzeiro é a coisa mais eficiente do mundo, né? É isso que chama a atenção. O Cruzeiro faz gols todos os jogos, né? Tem feito gols todos os jogos, mas os atacantes, né? A exceção ali do Ábila com números mais fortes, não tem os maiores números, né? Não estão na média aí entre os maiores artilheiros do país. O Cruzeiro perde chances, né? Ao longo do segundo tempo namorou ali em torno da área do Sport, mas chances efetivas não foram tantas, e quando foram, o Magrão trabalhou muito bem, mas também a finalização não foi a coisa mais precisa do mundo. Um bom destaque a cidade, isso é o Alisson, né? O Alisson tem jogado muito bem. O Alisson foi muito bem ontem, talvez nessa... Eu votaria no Cabral, porque o Cabral mudou do jogo, né, como o melhor jogo ontem, melhor jogador ontem. Mas o Alisson, ao longo dos 90 minutos, foi mais constante, né, e o mais perigoso para a defesa do Sport. Mas aí aparece a finalização, o Alisson não é um exímio finalizador e o time não conseguiu concluir as oportunidades. Ficou a sensação ali que o Cruzeiro merecia uma melhor sorte no segundo tempo. O momento não é dos melhores, a torcida questiona muito depois da semana de eliminações no Mineiro e na Sul-Americana, mas uma análise mais de cabeça fria, a gente fica com raiva do resultado, mas o Cruzeiro parece que mereceu vencer, não é, Sidney? Boa noite. Boa noite, João Henrique Castro. Boa noite, Igor, também conhecido como Bruno Rodrigo. Uma boa noite para todos os ouvintes que está no nosso programa aí, que é feito de torcedor para torcedor. É isso aí, João. Concordo, né, com tudo que foi dito aí, na questão do jogo e na questão do Alisson, né, que sem dúvida foi um dos melhores do Cruzeiro. Não gol, mas pelo que tentou, né, chamou a responsabilidade lá, finalizações, mas como bem falou aí, ele não é um exímio finalizador, então isso aí complica. O time precisa caprichar bem nas finalizações, principalmente quando o goleiro rival está fazendo milagre, igual fez o Magrão, que é ídolo lá do Sport. E
E concordo aí, aliás, discordo no ponto que o Igor falou, questão do Alex, que falou que mal tal, ele realmente poderia ter rendido mais, só que o que mais pesou, na minha opinião, não foi nem a entrada dele, foi a saída do Ávila. Igual eu até comentei aí no pós-jogo que eu fiz hoje para substituir o Álvaro, o Ávila não poderia ter ficado sem o finalizador, o Ávila, que a bola ia pingar lá na área a qualquer hora, né? Igual estava pingando, e o Ávila é aquele centroavante que tem uma eficiência muito alta, né? De finalizações. Então, ele é caneleiro, assim, né? Não domina muito bem a bola, mas na hora de definir, ele define. Então, esse foi o principal erro ali equívoco, aliás, do Mano Menezes. E só queria expressar aqui minha indignação com a arbitragem, né? Que foi muito fraca. E aí vocês até comentaram aí o lance do Fábio, que foi um dos melhores também. Duas defesaças, justificando a titularidade, né? E também teve lance envolvendo o Hudson no pênalti, envolvendo o lance com o Diego Souza, teve escanteio lá marcado, enfim. A arbitragem também acabou atrapalhando, mas o Cruzeiro foi um time mais maduro, né? Conseguiu criar algumas chances, mas a gente ficou ali no quase, né? Quase gol. E esse quase aí que é complicado. Vejo, deixa de ser, né? Mas eu não vejo como o time tenha perdido 2 pontos, né? Porque a gente vai no final do campeonato vai poder contar aí os times que foram lá em Recife e ganharam do Sport, né? Porque eu acredito que o Sport tem time para poder ficar no meio de tabela. E o Sport é um time bem consolidado quando joga nos seus domínios. Então, a gente tem que tentar olhar para esse lado também, que até comentei lá no jogo, tá em 2013 e 2014, por exemplo, né, que foram os anos que o Cruzeiro, após a segunda rodada, também estava com 4 pontos. Né? Não significa nada, mas a gente vê que o time está competitivo e está pontuando, que é o mais importante, né? E a gente tem que fechar mais com o clube aí, porque a gente está vendo muita gente que vê a atuação de outros times abaixo, né, da crítica, e elogiando, porque gente para defender, soube marcar e tal, sendo que o Cruzeiro fez a mesma estratégia, e quando faz e com mais eficiência, aí o pessoal botina, né? Então a gente tem que ser parar de julgar um pouco contra o próprio time e passar a apoiar um pouco mais, porque esse time não está jogando o fino da bola, mas os resultados estão vindo, e não é falta de vontade que o pessoal não está jogando a bola, né? É o estilo de jogo do Mano. Daqui a pouco até comentar aí a formação, né? 4-6-0. Mas o time joga assim, recuado, né? O Mano já deu entrevista no ano passado, inclusive, falando que não gosta de jogo aberto, né? Fica os dois times chegando com perigo. Então a gente tem que acostumar e ver os méritos não só dos rivais, né? Igual nas defesas ontem, quanto do Cruzeiro, quando o próprio Cruzeiro defende e quando o próprio Cruzeiro atacar, né, João? E acho que dentro dessa avaliação toda, né, a gente tá conversando desde ontem, você tá dando destaque pra arbitragem. Eu acho que esse destaque, a arbitragem de Atlético Mineiro e Fluminense foi horrível, né? Eu não acho que a arbitragem de Cruzeiro Esporte foi ruim, não. Acho que dá pra debater, por exemplo, o pênalti, né, do Henrique, que não foi marcado. Não achei que foi pênalti, na medida que o Henrique de fato tá segurando, mas no momento que ele solta, que o jogador se projeta para tentar cavar um pênalti. Achei que foi pênalti do Fábio, né? Inclusive o relatório que a CBF está divulgando, né, já começou a sinalizar aí que a leitura da CBF é de que é pênalti num lance como aquele. O Fábio toca o Diego Souza, né? E uma jogada que não tem perigo. O Fábio, diga-se. Mas você quer que o jogador deixe o outro passar? Não tem como.
Não, não é deixar. Eu não acho que a discussão ali não deixa passar. Inclusive porque o Diego Souza não tá passando em direção ao gol. Ele tá passando em direção à linha de fundo, né? E se o jogador tá indo em direção ao gol e ele é derrubado, é pênalti também, né? É o típico lance que, se é uma falta na intermediária, é um contato, ninguém discute, né? Só que é contato e é falta, né? O Fábio faz a carga, derruba o Diego Souza, né? O Diego Souza valoriza, se projeta, o Diego Souza busca o contato, né? O Diego Souza foi muito inteligente e o Fábio foi infeliz, né? Mas aquilo é inclusive uma falha do goleiro, né? O Fábio falhou no lance. E estou aqui conduzindo o Guerreiros em Debate há 5 anos. Eu sou um dos que mais acha que a galera exagera quando fala o Fábio falhou aqui, o Fábio falhou ali. O Fábio foi muito bem na partida, é merecedor de estar na enquete como um dos melhores em campo, porque especialmente no primeiro tempo fez intervenções muito boas, mas ali foi pênalti, né? Ao meu ver ali foi pênalti, então não achei que a arbitragem, né, é no mínimo uma arbitragem que tomou decisões em lances em que tem discussão, né? E aí, tudo bem, não é acerto ou erro, a gente vai discutir e tem gente que vai concordar ou vai discordar. O Atlético Mineiro e Fluminense, né, nos últimos 10 minutos, o Abel ficou extremamente nervoso e a quantidade de inversões de falta, né, o Abel chegou a dizer com todas as letras na coletiva, olha, tentaram tirar a vitória do Fluminense aqui. Não sei porquê, mas tentaram tirar a vitória do Fluminense aqui. Não acho que nem Cruzeiro, nem Sport podem fazer um questionamento nesse nível da arbitragem pelo que aconteceu ontem, não. Acho que... João. Diga, Igor. Tô entrando no gancho aí, eu concordo com você. Acho que o Fábio foi totalmente precipitado no lance. Entendeu? Acho que um goleiro com a experiência que o Fábio tem poderia ter ido com mais calma. O Diego Souza, mesmo se driblando na cara do gol, e é um lance para mim de interpretação. Então, foi duvidoso, sim. Poderia ter sido marcado o pênalti. Como pode não ter sido marcado o pênalti? Mas concordo com você, para mim foi pênalti. O Fábio muito afoito, né? O que não que não desabilita pelos 2 milagres que ele tinha feito antes, mas foi afoito, teve culpa no lance. E o Roger Flores, né, no Sport TV, para mim ontem ele resumiu muito bem. Falou que o Diego Souza teve uma malandragem do bem, né? Porque o Fábio deu tudo para ele fazer o que fez, né? Jogar o corpo e cair para o juiz marcar o pênalti. Então, né, falando mais pelo lado racional e não tanto pelo lado torcedor, acho que cabe essa análise sim, e o lance foi, né, de interpretação. Poderia ter sido marcado, poderia não ter sido marcado, foi marcado, e também para mim não há discussão. O juiz poderia ter valorizado, por exemplo, o Diego Souza buscar o contato, né? Mas não era um lance, por exemplo, para punir o Diego por simulação, né? O contato existiu, né? E né, a precipitação do Fábio que permite ao Diego, um jogador experiente, né? Até seleção brasileira, diferenciado nesse sentido, né, que soube ali aproveitar a precipitação do Fábio e conseguir a falta. Mas ele sofre a falta, né? Então, se ele sofre a falta, no meu entendimento, ali é um lance de pênalti. Mas, enfim, seguindo a discussão sobre o jogo, né, o Mano Menezes na coletiva, ele destacou muito que o segundo tempo do Cruzeiro foi muito próximo do que ele quer que o Cruzeiro jogue, né? E isso eu achei muito interessante, né? Porque a gente começa a entender um pouco do treinador. Tem 10 meses que o Mano tá no Cruzeiro, né? Mas a gente entende um pouco melhor, né? O que eu tô querendo dizer? Várias vezes, né, numa atuação, o time se comporta de uma forma, e vai falar, estilo Mano Menezes. O Mano vai pra coletiva, reclama e questiona, né? Ou diz que não é o que ele esperava. Às vezes elogia o grupo, o Mano não é do treinador daqueles que fica expondo os jogadores o tempo inteiro, ele costuma assumir um pouco mais as responsabilidades, mas é interessante ver quando ele fala, hoje eu vi o time jogar o que eu peço pra ele jogar, e o Mano fez isso com o time ontem, em relação ao segundo tempo. Se a gente pega o segundo tempo, a gente tá falando de um Cruzeiro atuando fora de casa, né? O Cruzeiro no segundo tempo tem a posse de bola no campo do adversário, né? Joga ali, finalizando mais de 10 vezes na segunda etapa, tendo, como disse, posse e domínio no campo do adversário. Não é uma pressão absurda, não é uma troca de passes veloz em que o time finaliza a cada 5, 6 passes, né? Não é um estilo vertical, mas é um estilo de domínio de jogo, né? Construído fora de casa, né? Quando o Mano faz um elogio a essa atuação e a essa postura de jogo, dá pra ver, ó, o Mano não orienta
ou não espera, não deseja que o time jogue no campo de defesa, esperando o adversário para recuperar a bola e tentar uma investida no contra-ataque. Né? Tá tentando, depois de 10 meses de trabalho, o que ele entende que é o jeito mais eficiente de jogar é o que o Cruzeiro apresentou no segundo tempo. E se o Cruzeiro jogar, né, na maior parte das partidas, o que ele jogou no segundo tempo, para mim é uma questão de finalizar melhor para conseguir os resultados, não acha não, Igor? Pois é, João. Aí eu quero voltar lá atrás no Campeonato Mineiro para falar do famoso 4-6-0 que o Sidney já citou aí. Para mim, a dificuldade de fazer gols do time do Cruzeiro passa especialmente pelo tipo de jogo que o Mano propõe. O Ábila, com vários jogos na reserva, ele tem 11 gols hoje e é o artilheiro do time na temporada, sendo que o vice-artilheiro, que é o Guerreiro do Flamengo, tem 12. E o Fred, que está num ano bem fora da curva, tem 17. Então, o Cruzeiro, principalmente depois da entrada do Thiago Neves no time, ficava aquele revezamento do Sobis, do Arrascaeta e do Thiago Neves tentando fazer a função do 9, porque o time não tinha o 9 de ofício. Aí, para mim, foi quando desandou o caldo do Cruzeiro todo. O Roger, no segundo jogo do Campeonato Mineiro, com uma substituição, ele matou o meio-campo do Cruzeiro, que foi colocar o Adilson e o Elias ser adiantado. E aí é por isso que eu acho que o Cruzeiro tem extrema dificuldade para atacar e para fazer gols. Mesmo com a volta do Ábila, que só se deu por contusão do Sobis, o Cruzeiro ainda tem essa dificuldade, porque o Ábila é um exímio finalizador, mas a bola não tem chegado. Espero que agora, com a volta do Robinho, né, que eu acho que é a peça que está mais fazendo falta no time, porque realmente não tem um substituto à altura. E agora o Rafael Marques, que entrou muito bem no segundo tempo, que eu acho que ele vai fazer essa função, mas só um adendo aqui. O Rafael Marques não é camisa 9. Ele não pode fazer essa função do homem centralizado. Ele tem que fazer a função de ponta. Foi onde ele rendeu no Botafogo e foi onde ele rendeu no Palmeiras. Então que o Mano não invente do Rafael Marques fazer essa função de falso 9, como o Sobis vinha fazendo e também não vinha rendendo. Acredito que com a volta do Robinho, do próprio Thiago Neves, o Ábila passará a fazer mais gols, mas eu acho que o time do Cruzeiro tem que jogar com um centroavante, sair desse 4-6-0. Aí eu acredito que as coisas vão melhorar. A questão do time do Mano fazer poucos gols, né? Boto na conta dele sim a eliminação da Sul-Americana, boto na conta dele sim o Campeonato Mineiro, né, ter sido perdido da forma que foi, porque ele tomou sim um nó tático do Roger Machado, e num jogo que ele precisava ganhar, ele entrou sem um atacante. Então, mas talvez para um campeonato de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, talvez a fórmula do Mano seja sim boa, né, jogar por resultado, né, que nós não tivemos no Campeonato Mineiro e nós não tivemos na Sul-Americana, infelizmente. E que, né, iniciamos bem com 4 pontos, poderíamos estar com 6 pelas circunstâncias do jogo de ontem. Concordo com você que não é fácil ganhar lá em Recife, mas por isso. Então, assim, tem algumas coisas que tem que ser ajeitadas no time do Cruzeiro. Acredito que essas voltas de contusão de Cabral, Robinho, que são peças importantíssimas, o Cruzeiro voltará, assim, a jogar em alto nível, né? E passa muito, mas o Mano tem que realmente dar o braço a torcer em alguns pontos. Me parece que tem algumas coisas, né, dentro disso para a gente poder entender, né? Eu até acho que, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro não perdeu o Mineiro Independência. Acho que o Cruzeiro perdeu o Mineiro em 2 momentos anteriores, né? Nos empates com o time do interior, né, na primeira fase, e em não vencer o jogo do Mineirão, né? Ali na Independência a situação já estava mais difícil. Na Sul-Americana é vexame, né? O Cruzeiro, a derrota do Cruzeiro pro Nacional no Paraguai, né, porque a Sul-Americana não tem o tamanho todo que muita gente acha que tem. Porque se tivesse, né, se há uma eliminação em pré-Libertadores, todo mundo ia dizer, um dos maiores vexames da história do Cruzeiro. E ali nem pré-Libertadores era. Então ali é um vexame imenso que o Cruzeiro aprontou contra o Nacional. O Oxero Cornell aqui deve ser uma homenagem ao Chris Cornell, né, do Soundgarden, do Audioslave, né, que faleceu na semana passada. Tá dizendo que o Fábio teve culpa no pênalti, é lógico, mas salvou o time de uma derrota, assim como o Mano salvou o time de uma vitória, né? Também aqui na crítica ao Mano. A principal crítica que eu vi ao Mano ontem
né, eu concordo, inclusive, com o Igor na questão do Hudson e do Henrique. Até acho que no primeiro momento, nos 2, 3 primeiros jogos, a dupla funcionou, mas o time foi a cada jogo perdendo poder ofensivo. Né, e o Cruzeiro foi cada jogo sentindo mais falta do Ariel Cabral. Então concordo, né, que nesse momento a necessidade do Cabral voltar ao time é muito importante. Mas no segundo tempo as mexidas foram agradando a torcida até a entrada do Alex no lugar do Ábila e o Cruzeiro ficar ali sem um homem de referência. O Rafael entrou se movimentando muito, chutou de fora da área uma bola, que ele chegou pedindo desculpas, inclusive. Não achei a movimentação dele a coisa mais eficiente do mundo, não. Eu, inclusive, destaco que eu não sou um grande entusiasta do Rafael Marques. Mas, né, à medida que o Alex entrou, o time perdeu, de fato, ali capacidade perdeu a organização na linha ofensiva, né? Os jogadores não souberam muito como se comportar ali na linha de frente. O Alex caiu um pouco pro lado direito, mas era o Hudson na lateral direito. O Hudson não estava avançando, o Alex ficou ali um pouco, né, perdido no lado direito, né, sem entender muito também como participar do jogo. Teve bola, recuperou bola no meio campo, né, no meio campo defensivo, depois apareceu no lado direito. O Alex entrou muito perdido no campo, né. É aquele momento em que as mexidas do treinador parece que não foram testadas, não foram treinadas, não foram pensadas. O Mano na coletiva destacou que o jogador que entraria seria o Raniel, né, numa circunstância de jogo que se desenhou daquela forma. Só que o Raniel tomou cartão amarelo no banco, e aí ele ficou com medo de lançar em campo um jogador já amarelado. Sinceramente, por ser um jogador de linha de frente, ali eu acho que o Mano errou. Era melhor ter botado o Raniel do que o Alex, porque a linha de frente nesses minutos finais, ninguém sabia o que tinha que fazer, né, Cid? Com certeza, João. E o que ajudou a má atuação aí do Alex, né? Quem não ficaria perdido, né, aquela bagunça que o time pôs, né? Rafael Marques improvisado no meio, o Igor falou bem aí, né, centroavante, né, na camisa 9, ele é jogador de lado. Aí a gente volta naquela história do William no ano passado, né, o William Bigode, de lado de campo e não centroavante. A hora que o Rafael Marques ficou no meio ali, aí virou bagunça, virou aquela zona toda lá, e o Alisson que ficou chutando pro gol, mas você via que os caras estavam perdidos na movimentação. E você falou bem aí que parece que os caras não treinaram isso. E questão do... E é isso aí, é a questão do Ábila, né? Que a atuação ruim do Alex, que realmente não vem entrado bem. E tem também a questão da direita que preocupa, né? Apesar do Romero jogou improvisado, deu conta ali do recado, mas jogador improvisado tem que evitar ao máximo, né? Eu sou contra ficar improvisando jogador assim. Aí o Hudson foi para a direita também, chutaço lá que o defendeu, mas não foi aquela coisa também, igual precisava de alguém pela direita para subir e ele não subia, né? Então fica um trem complicado, João. E fica nisso, né? Acho que fica a sensação um pouco de desperdício. A gente tinha, né? A gente teve um Cruzeiro organizado ali por 30 minutos, 35 minutos até a entrada do Alex, né? E nos últimos 10 minutos, mesmo depois que o Alex entrou, boa parte das melhores chances do Cruzeiro no segundo tempo foram ali, né? O Alisson fez 2 ou 3 infiltrações nos minutos finais do jogo muito boas, né? Eu queria falar um pouco disso, né? Eu queria falar um pouco do Alisson, inclusive. Acho que o Alisson merece um destaque. Queria ouvir o Igor e o Sidney falando um pouco do Alisson. Mas antes, o Wendel Ebert está dizendo aqui que, na opinião dele, na hora do pênalti, o Fábio não precisava ter saído do gol, porque o Diego Souza estava marcado e quase sem ângulo, mas é uma jogada em velocidade, né? Eu acho que também tem isso. A conclusão de que o Diego Souza tinha perdido o ângulo, né, é uma conclusão ali no instante em que há o contato. Inclusive o Fábio tenta recuar o corpo mesmo, mas a forma que ele saiu e ia deslizar no gramado acabaram fazendo o contato e a penalidade. E o Juninho tá dizendo que é ligado. Hã? Tava molhado, sim. Foi deslizando e conseguiu parar. A forma que ele sai ali, o Fábio tentou parar, né? O Fábio não vai entusiasmado para derrubar. Eu preciso derrubar o Diego Souza, senão ele vai sair na cara do gol. Mas é a displicência, né? Inclusive ali que acaba fazendo displicência. O Fábio não foi displicente, mas é a precipitação
que acabou fazendo com que tivesse aquele resultado. O Juninho tá dizendo que tá ligado aqui, que o programa tá bom demais, que é muito bom ouvir quem gosta do Cruzeiro e que a mídia atleticana aí tá por fora. Agora, eu quero te ouvir falar do Alisson. O Alisson é um jogador muito questionado às vezes, né? Mas, por outras vezes, ele é tido muito como promissor, né? Não dá para tratar o Alisson mais como uma promessa, né? O Alisson tá desde 2012 no profissional do Cruzeiro, né? Mas eu vou destacar a possibilidade de a gente olhar o Alisson como uma promessa, né? O Alisson era um jogador de seleção de base, né? Um jogador ali que atuou em seleção olímpica, ou seja, não é de seleção sub-15, né? Ele foi um jogador de seleção no último nível antes da seleção principal, né? E um jogador que sempre conviveu com lesões, né? Então o Alisson nunca pôde se realizar efetivamente com sequência, né, com continuidade de trabalho, manutenção no mesmo esquema tático, entendimento de que era um jogador titular do time. O Alisson nunca foi nada disso, né? O Alisson continua sendo, depois de 5 anos de profissional, o Alisson continua sendo aquela peça que sai do banco, né, eventualmente, e que com os titulares do departamento médico alcança a titularidade. No bicampeonato, né, especialmente em 2014, né, em 2013 o Alisson foi emprestado para o Vasco, mas no bicampeonato o Alisson tem uma participação muito importante em alguns jogos ali, né, em 2014, retornando. No Vasco ele teve um desempenho relativamente interessante também, mas ele é um jogador que não se realiza, né? Ele não se realizou como uma realidade até aqui. E aí eu queria saber do Igor aqui o seguinte: dá para acreditar no Alisson ainda, Igor? Bom, João, acredito que depois desses 2 jogos, porque não tem nem o que questionar tanto contra São Paulo, tanto contra São Paulo e contra Sport, foi o nosso melhor jogador nos 2 jogos, né? Porém, é o que você falou, são 5 anos de profissional. O Alisson teve um ano bom em 2014, né? Que muitas vezes, inclusive, um timaço, né? Que já tinha uma engrenagem pronta e tudo, mas ele preteriu muitas vezes o William Bigode e Dagoberto, né? Às vezes o Marcelo preferia entrar com o Alisson, que, né, estava no momento melhor e, né, era mais agudo que esses dois. Fez muitos bons jogos, um que eu acho que foi até o melhor, se bobear da carreira dele. O Cruzeiro acabou perdendo para o Atlético, que de 3-2, mas ele fez um golaço, ele jogou muito bem, foi o melhor jogador do time. Porém, principalmente o ano de 2016 do Alisson foi abaixo da crítica, né? O Elber, que é outro jogador muito questionado, teve um 2016 melhor do que o Alisson. E o Alisson, ele é muito mais habilidoso, né? E tem muito mais recursos que o Elber. Para você ver como o ano de 2016 do Alisson foi horrível, né? E foi um ano que talvez ele tenha tido menos lesões, que ele conviveu muito 2015, até próprio 2014, e 2016 também, mas em menor escala. Então, eu acredito que o Cruzeirense, né, inclusive eu, tinha sim perdido a paciência com o Alisson, aquele tipo, não dá mais, o Cruzeiro tem que buscar um ponta, tem que buscar alguém que saiba jogar pelos lados, o Alisson é muito foguetinho molhado, porque aquele Alisson agudo de 2014, que a gente via partindo pra cima, e tudo, por mais que a finalização dele seja deficiente, ele não estava existindo mais. O que eu via no Alisson, ele ia partir pra cima e era desarmado, N vezes, aí ficava difícil, entendeu? Agora, o Alisson entrou bem nas finais do Mineiro. Entrou e foi o nosso melhor jogador nos 2 jogos. Então, espero que seja realmente um recomeço. Porque é um cara totalmente do bem, é um cara, né, que merece sucesso, tem talento, porém tem que parar com essa fama, né, que ele ganhou de foguete molhado. Entendeu? Que ele estava fazendo jus até esse início de campeonato brasileiro aí. Acho que a gente sempre faz essa comparação com o Elber, né? E muitas vezes as pessoas querem falar do Alisson, botam o Elber no mesmo pacote, né? Acho que essa história é desde 2013, né? Quando o Cruzeiro tinha que definir quem que ele ia emprestar para o Vasco, na negociação com o Dedé, e, né, o Cruzeiro acabou optando pelo Alisson. Na verdade, o Vasco escolheu o Alisson, né? E acho que o Vasco escolheu bem, né? Eu sempre tive mais expectativas sobre o Alisson do que sobre o Elber, né? Claro, o Elber fez em 2015, né, pelo Sport,
uma temporada muito boa, né, a melhor temporada da carreira dele, mas né, é um jogador importante para algumas ideias de jogo, né? Acho que quando a gente está ganhando uns 2-0 e o Elber entra no segundo tempo, assim, para explorar o contra-ataque, é muito útil essa possibilidade do Elber no elenco, mas eu acho que é muito pouco. Enquanto isso, o Alisson é um jogador taticamente mais dedicado, né, compreende mais o jogo, é capaz de um improviso, né, não é o jogador de mais improviso do mundo, né, e peca muito na finalização. Né. Acho que se o Alisson fosse um grande finalizador, ele seria um grande jogador. Né. Acho que ele é um bom jogador. Né. Eu gosto da ideia de ter o Alisson no elenco, mas acho que né, ele tem apresentado um futebol, concordo com o Igor nos últimos tempos, em que a gente cogita a necessidade de outro jogador. Ah, esperança maior no Alisson ou no Rafael Marques? Eu tenho mais no Alisson, né, de que o Alisson vai conseguir agregar mais ao longo da temporada. Mas a gente tem que entender aí, e torcer principalmente, né, Sidney, para que esses últimos jogos do Alisson aí se tornem mais do que o momento, uma sequência que ele raramente teve na carreira, né? Com certeza, João. E essa comparação aí para esperar mais do Alisson ou do Rafael Marques é uma comparação bem errada, né? Porque eu, né, pelo menos, esperava mais dele, mas a gente sabe aí que ele tem um histórico de lesões e essas lesões atrapalharam muito ele. E né, ele tá num nível que de comparar com o Elber, né? Vocês me conhecem aí, sabem que eu não sou muito fã, né, do Elber, porque o Elber é preguiçoso taticamente, erra tudo. O Alisson, pelo menos, a gente vê que ele tem a disposição tática, ajuda bastante na marcação e tem horas que ele esquece que ele tem que atacar, né? Eu acho que é isso que é o problema. Tem jogo que ele volta bastante, fica escondido, né? Porque fica ajudando a marcar e pressão que não tá jogando nada, mas ele tem que fazer o que ele faz melhor, né? Que é atacar, partir para cima. E isso a gente pôde ver ontem, né? No jogo que eu gostei, que ele chamou responsabilidade, né? Ao contrário aí de um jogador, né? Na hora fazendo pós-jogo até fui ver, né? Quem teria sido pior em campo. E aí que eu fui prestar atenção na escalação e o Arrascaeta tava no time. Vê se pode, nem lembro, nem vi ele no jogo ontem. Então fica aí o puxão de orelha, né? Porque o Arrascaeta tá certo que tem a marcação toda, mas tem que render um pouco mais, né? E o Alisson ontem ele pôde render mais. E respondendo aí, o Alisson vai render o que vai render, né? Eu não vejo ele como promessa mais não. Ele é jogador desse mesmo, infelizmente, aí, pelo que tudo indica, né? O Elber já mostrou, né, que o que né? Que ele sabe jogar ou não sabe jogar, né? E o Alisson, ele tem mais técnica e a gente fica com essa impressão que ele pode render mais. E o Igor lembrou bem aí dessa partida contra o Atlético Mineiro, não sei se foi a mesma que o Willian errou um pênalti, mas o jogo lá também, eu acho que foi ele que errou o pênalti, que o Alisson jogou muito bem. Então, quer dizer, potencial ele tem, né? A gente fica sem saber agora se é falta de confiança, alguma coisa assim, mas essa dúvida aí entre Rafael Marques e Alisson, aí eu vou deixar pro Mano, porque essa dúvida aí é bem cruel, viu, João? Só pegando carona aqui, Sidney, duas coisas só pra gente encerrar esse assunto. A questão do Arrascaeta. Não vou discordar, que ele foi muito mal ontem, mas porém é aquela história. Ele está ali no meio, ele nunca rendeu. Por isso que eu falei que no primeiro tempo de ontem o time fez lembrar o time de 2015, que ficava o Willian e Marquinhos correndo igual duas baratas tontas nas pontas e o Arrascaeta ali no meio totalmente perdido. Entendeu? E aí, com relação ao Rafael Marques e o Alisson, eu acho que apesar dos dois serem pontas, são características diferentes e os dois podem ser muito úteis, né, ao time do Cruzeiro, porque o Rafael Marques, o Alisson é um cara mais agudo, né, que parte para cima, que tem mais velocidade.
Rafael Marques, apesar de render ele pela ponta, ele tem um jogo mais cadenciado, ele tem altura e ele sabe chegar na área. Então o Cruzeiro, né, se o Mano souber, dá para aproveitar bem o talento dos dois. Então é isso. Claro, eu fiz essa comparação em relação... Eu também acho que são jogadores diferentes, né? Mas fiz essa comparação em relação, às vezes, ao estatuto que algumas pessoas colocam o Alisson no elenco, né? Eu acho que o Alisson tem aquela cara de, no mínimo, 12º jogador, aquele cara que você pode acionar todo jogo, né? E acho que o Rafael Marques eu tenho mais dificuldade de enxergar assim, né? Acho que ele já é mais a 15ª opção, talvez, ali para formar um time. Não, né? Acho que o potencial dele é para isso. Tenho mais expectativa. Nesse sentido, eu fiz essa comparação entre os dois jogadores. Nesse final de semana, às 16 horas no domingo, tem Cruzeiro e Santos, né? O Santos na Vila Belmiro, né? Deixa eu confirmar aqui que tinha um papo de Pacaembu, né? Para essa partida também. Não, mas está marcado para Vila Belmiro até aqui no site da CBR. O Cruzeiro vai enfrentar o Santos. O Santos é o 11º colocado na competição, tem 3 pontos, né? Venceu um jogo, empatou outro, marcou 3 gols, sofreu outros 3, né? Derrota para o Fluminense por 3-2 no Maracanã na primeira rodada, vitória sobre o Curitiba 1-0 nesse final de semana, nessa vitória sobre o Curitiba, inclusive, né, com o Vanderlei defendendo um pênalti na reta final, nos últimos minutos da partida, e o Santos perdeu o Lucas Lima, né, por lesão, logo aos 4 minutos de jogo contra o Curitiba, né, um dos principais destaques da equipe, não enfrenta o Cruzeiro, né, no domingo, já está vetado ao longo dessa semana. E aí eu queria saber de você, Igor, o seguinte: pacote fechado, essas 3 primeiras rodadas, 7 pontos, seria um bom início do Cruzeiro no campeonato, né? Seria um ótimo início, né? Até porque pegamos as 2 primeiras rodadas contra São Paulo e Sport com um time muito desfalcado, né? E esperamos, né, vamos ver o decorrer da semana, que no jogo contra o Santos, já, né, que o time já possa contar com Robinho, né, com Ezequiel, com Thiago Neves e com outras peças importantes aí. Então, assim, principalmente com a ausência do Lucas Lima, o Santos ele fica mais frágil. E ele não é uma equipe que está fazendo um 2017 bom. O Santos de 2016, sim, apesar do time ser praticamente o mesmo, mas o Santos de 2016, sim, enchia os olhos. O Santos de 2017 não tem enchido os olhos. Então é possível, sim, o Cruzeiro ir lá na Vila Belmiro. Claro, difícil, né? Não é fácil ganhar do Santos lá, mas voltar assim com os 3 pontos. E acho que tem que ser um pouco da expectativa, né, no sentido, ou melhor, né, tem que ser um pouco do objetivo do Cruzeiro, até para compensar esses 2 pontos perdidos, né? Claro que a gente pode ficar assim, olha, fazer 1 ponto fora de casa sempre é bom, recorrente e tal, mas tem que vencer alguns jogos fora de casa, né? Nesse sentido, o Cruzeiro perdeu uma chance contra o Sport, né? Talvez o jogo contra o Santos não se ofereça tão fácil, né, entre aspas, mas não ofereça as condições para isso. Mas pelo que o Santos vem jogando, concordo com o Igor, pelo desfalque do Lucas Lima, o Cruzeiro vai ganhar reforços aí do departamento médico ao longo da semana. O Cruzeiro tem condições de conseguir uma boa vitória. E quando eu falei aqui, por exemplo, do pacote fechado, eu não tenho dúvida, né? Se antes do campeonato começar, chegasse qualquer torcedor do Cruzeiro e falasse, olha, o campeonato vai começar, na verdade, na 4ª rodada, e a gente vai dar 7 pontos pro Cruzeiro nas 3 primeiras, todo mundo assinava embaixo, né? O Cruzeiro joga contra o Santos no domingo, então, não é, Sidney? Para ter um bom início no campeonato, talvez não valha, né, a liderança, o Cruzeiro passa a depender aí de Grêmio e Fluminense não vencerem. O Fluminense enfrenta o Vasco, né, em São Januário, o Grêmio enfrenta o Sport na Ilha do Retiro. Olha que interessante, inclusive, o Sport pode acabar ajudando o Cruzeiro a subir um pouquinho na tabela, caso o Cruzeiro vença o Santos, né? E a gente está enxergando ou entendendo nisso aí uma possibilidade, né, interessante de um bom início. E pelo momento do Santos dá para o Cruzeiro pensar em vitória, né, Cid? Com certeza, João. O Igor falou bem aí, a gente com 7 pontos aí no começo de 9, sendo 2 jogos fora de casa, é um excelente início, né? E o Cruzeiro tem totais condições de conseguir um bom resultado lá. Agora, essa aqui de liderança, igual eu falei nos programas anteriores aí, a gente tem que tentar esquecer a tabela, né, na classificação,
e fazer a nossa parte, para no final a gente poder ver como ficaram as posições e tal. Porque eu acho, né, é bom, ganha confiança, né? Mas se o time ficar em primeiro, mas tem que jogar todo o jogo como uma... E o do Cruzeiro até agora está sendo positivo. Você falou bem aí que é importante vencer fora, realmente, né? Para quem visa título, não pode ser o nosso caso, apesar de a gente ter condições. A gente tem que ter uma humildade e tentar a briga pela Libertadores, não pelo título, né? Mas quem tenta o título, quem é o bastante favorito, né? Tipo Palmeiras e Flamengo, com elencos muito mais fortes, esses aí pensar em vitória fora, porque na média aí o campeão tem mais ou menos entre 20 e 24 vitórias. Então, quer dizer, você tem que vencer pelo menos todas em casa e vencer pelo menos umas 5 fora para poder ser campeão. Mas deixando de lado a tabela, tem que fazer a parte dele, né? E ir lá em Santos em busca dos 3 pontos e tratar o jogo como um final mesmo. Tem que ir lá jogar o tempo todo e não desperdiçar que é possível a gente conseguir um bom resultado. E aproveitando que a torcida tem abandonado o time lá, que está com médias bem baixas de público. Então a gente tem que tratar de conseguir uma boa vitória lá, João. E já tem 45 minutos do segundo tempo o jogo do São Paulo, e o São Paulo fez 2-0. Né? Não consegui identificar ainda quem fez o gol, mas o do São Paulo agora, ainda conseguindo a sua primeira vitória, se reabilitando da derrota para o Cruzeiro na primeira rodada. Né? O São Paulo que eu vejo aí com perspectiva para esse campeonato, brigando por G6 também, deve ser um adversário do Cruzeiro na briga para as primeiras posições. O Cruzeiro que em 2015 e 2016 fez uma das melhores campanhas do retorno, né? Mas não conseguiu se firmar entre os primeiros. Pelo contrário, virou o turno nos 2 anos brigando lá o autor do gol de São Paulo, bom jogador promissor do São Paulo. A gente vê nessas condições, né, de 2015 e 2016 a importância de um bom elenco. O Cruzeiro em 2015 e 2016 nem tinha o melhor time do mundo, né? Mas tinha um elenco razoavelmente equilibrado, com peças de mais ou menos o mesmo nível. Em 2016 até qualificou o elenco ao longo do campeonato. E aí o segundo turno é aquele momento que os clubes de menos investimento tem 3, 4, 5 no departamento médico que não tem peça de reposição. E caem muito de produção. Vencer, por exemplo, um Avaí no primeiro turno é mais difícil que no segundo, né? Então, a chance de um clube com investimento do Cruzeiro crescer no segundo turno é muito grande, né? E a gente precisa nessa temporada, para brigar pelo G4, agora G6, ter aí uma participação forte já desde o primeiro turno, né? Para poder aí não ter que ficar tirando, né, recuperando terreno na segunda metade do campeonato. O Paulo Santos está dizendo aqui que o Cruzeiro vem jogando com freio de mão puxado e que para ele não teve mudança de atitude após a saída da Sul-Americana. Vou dar uma passada agora nas notícias do Cruzeiro, começando pela informação que tem inauguração nessa terça-feira no clube, né? O Cruzeiro vai inaugurar nessa terça-feira o Centro de Treinamento de Força da Toca 1, né? Uma nova estrutura de musculação para as categorias de base, né? O Mano Menezes, melhor dizendo, desculpa, os atletas da base do time principal, inclusive, foram convidados e devem comparecer ao evento de inauguração do Centro de Treinamento das Forças das categorias de base nessa terça-feira, entre meio-dia e 15 horas, na Toca da Raposa 1. O atletismo cruzeirense teve mais um final de semana de conquistas, começando no feminino com Miriam Franco, que venceu, né? Aqui tá faltando no site a prova que ela venceu, a notinha tá com problema aqui, né? A Miriam Franco, se eu não me engano, essa nota da semana passada. Vamos começar pelo domingo. Gilmar Silvestre Lopes e o Wellington Bezerra da Silva conquistaram o 4º e o 6º lugares da 32ª edição da corrida 10 km Tribuna FM Uniluz. No feminino, Marcela Cristiana foi vice-campeã. Em Conselheiro Lafayette, na Runner Sprint, o Cruzeiro conquistou o 3º lugar com Valdir Sérgio Oliveira. Gilberto Silvestre Lopes foi o 4º colocado. José Afonso da Silva, o campeão entre os veteranos. André de Lima venceu a prova feminina. No oeste de Minas Gerais, a terceira corrida Cicobi Divicred
Em Divinópolis, Ivanildo Pereira dos Anjos foi o campeão nos 5 km, nos 10 km, Ivamar de Oliveira foi o vice-campeão. No feminino, Berenice Dias Meira, sexta colocada. Em Itabaiana, Sergipe, Marcos Antônio Pereira foi campeão dos 10 km da segunda corrida Rotary, com tempo de 30 minutos e 31 segundos. No feminino, Miriam Franco foi vice-campeã. Em Santa Rita do Sapucaí, Sérgio Celestino da Silva foi o segundo colocado na segunda edição da corrida, que celebrou o aniversário da cidade. Seguindo aqui com as notícias, a equipe sub-14 do Cruzeiro está na China, disputando a Codion Cup, né? Avançou na fase de classificação com bons resultados, né? Venceu o CD Lauro da Espanha por 7-0, venceu o Xangai Sipig, né, da China por 5-0, o Codion B por 7-0, foi derrotado pelo Pyongyang ainda na primeira fase por 2-1, clube da Coreia do Norte, e venceu o Paegan por 5-0. Disputa semifinal nesse dia 24, agora na próxima quarta-feira, contra o Codion United, a sede, né, equipe sede do torneio e que é parceira do Cruzeiro nas categorias de base. No sábado tem churrascão do Cruzeiro na sede da Pampulha, com Elba Ramalho comandando o evento. Mais informações você encontra no site oficial do Cruzeiro. No Campeonato Mineiro de Base, equipes sub-15 e sub-17 não venceram, né, os dois compromissos da semana, mas tiveram aí ao menos uma vitória cada, né? A equipe sub-15, por exemplo, foi derrotada pelo Atlético Mineiro na última terça-feira por 1-0, mas venceu o Frigo Arnaldo em Contagem nesse sábado por 2-0. Já a equipe sub-17 venceu o Atlético Mineiro na terça-feira por 3-1 e ficou no empate com o Frigo Arnaldo nesse final de semana em 2-2. Arrascaeta foi convocado para os amistosos do Uruguai contra a Irlanda e a Itália. Caicedo também convocado para amistosos da seleção equatoriana. Vão desfalcar o Cruzeiro no início de junho, mas ambos vão poder participar da partida contra a Chapecoense, né, o jogo de volta da Copa do Brasil. Além disso, novidade na Rádio GDG. Nosso parceiro Contagem Towers começa nessa semana a disputa da reta final, né, da Liga Ouro de basquete, buscando acesso à NBB, a principal divisão do basquetebol nacional, enfrentando o Basquete Blumenau, né? Se o Contagem vencer os 2 jogos dessa semana, inclusive, ele garante o primeiro lugar na fase classificatória e vai enfrentar justamente o Blumenau, que já está, né, definido como quarto colocado, né, na fase semifinal da competição. Os jogos acontecem no dia 26 às 20 horas e no dia 28 às 14 horas, na sexta e no domingo. Os jogos serão no ginásio do Riacho, mesmo ginásio que o Sada Cruzeiro atua, convite do Vitório Medioli para que a equipe possa disputar ali a reta final. A gente fica aí secando esse convite do Medioli, torcendo para, quem sabe, um Cruzeiro também no basquete. E os jogos vão ter transmissão da Rádio GDG. O pessoal, né, o Vander Araújo vai estar lá cobrindo mais uma vez, né, o especializado, dessa vez o basquete e essa reta final da Liga Ouro, na expectativa aí pela ascensão de um clube de Minas Gerais e quem sabe uma nova parceria do Cruzeiro. A gente está aqui puxando a orelha, desejando, né, que o Cruzeiro consiga isso, como a gente acompanha, por exemplo, Pedro Bernardi, tenista, essa semana na Romênia, jogando torneio de duplas, representando o Cruzeiro no tênis também, enfim, tudo isso e muito mais. A gente está sempre de olho aqui, torcendo para a marca do Cruzeiro se espalhar por todos os esportes. Igor, eu agradeço agora a sua participação, abro espaço para a sua despedida, deixo o meu boa noite, foi muito legal, sinta-se convidado para retornar quantas vezes quiser, né, e a gente fica pensando também, né, às vezes o debate passa rápido demais, foi curto, mas sua participação certamente abrilhantou a nossa discussão. Muito obrigado. Peço aí que você deixe o seu abraço à nossa audiência e, claro, o seu palpite para Cruzeiro e Santos no final de semana. Boa noite. João, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para quando precisarem de mim. É sempre um prazer, né, estar discutindo com o cruzeirense sobre o Cruzeirão cabuloso, né, uma coisa que eu adoro. Então, assim, eu me sinto, sim, convidado, né, e sempre estou à disposição para quando vocês precisarem de mim. Um abraço aí para todos que ouviram, para todos os cruzeirenses, né? Especial a vocês aí que me fizeram um convite. Mandar um abraço aí pro Pablito, né? Que foi a pessoa que
né, teoricamente me indicou aí para essa entrevista de hoje. Um abraço especial para os capivaras, né? Então, então assim, é sempre muito bom, né? Meu palpite para Cruzeiro e Santos vai ser 1-0 chorado, né? Estilo Mano Menezes. E agradeço novamente aí pelo convite, gol do Ábila. Agradeço aí novamente vocês pelo convite. Estou sim à disposição para quando precisar, né? Conversar com vocês e sobre o Cruzeiro é sempre uma honra. Valeu, Igor, obrigado mais uma vez. E vamos ao resultado das enquetes, né? Começando aqui pela avaliação da torcida da partida contra o Sport. Nota 4 para o primeiro tempo, 64% da audiência, 56% deram nota 7 para o segundo, né? Que acabou entrando, então, no gosto do torcedor, sendo mais bem avaliado, concordo aí com a leitura do pessoal. Na terceira enquete, o time evoluiu em relação aos jogos anteriores, 45% falando que manteve, 40% que evoluiu um pouco. No segundo tempo mostrou evolução, né? Acho que um pouco da discussão passa por aí também. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Sport? Alisson, quase metade dos votos, 49%. Fábio ficou em segundo, 19%. Dedé, 17%. E Cabral com 15%. Você aprovou a estreia do Rafael Marques? Sim, 69%. Não sei, 22%. 9% apenas dizendo não. Sidney Júnior, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, abro espaço também para sua despedida. Mais uma vez, satisfação de ter você aqui articulando a gravação, debatendo, né? A equipe do Guerreiro dos Gramados ganha muito com a sua presença, né? Você é fundamental para a gente já estar aqui conduzindo esse debate também. E claro, quero ouvir a sua despedida para a nossa audiência, o seu abraço para a nossa audiência e seu palpite para Cruzeiro e Santos. Boa noite, meu caro. Boa noite, João Henrique Castro. Boa noite, Igor. Fica aí o convite real mesmo, convite por educação, né? A gente agradece a sua participação. Manda um abraço aí pra galera aí, pra turma da galera, os capivara também, pros ouvintes todos aí que estão ouvindo a gente, prestigiando como sempre. A gente gosta de lembrar aí, né? De torcedor para torcedor e os ouvintes ajudam a fazer o programa junto com a gente, com boas opiniões. E, João, é isso aí. Domingo, esperar que o Cruzeiro vença, né? A gente sempre torce. Não vou esquecer de escalar o time do Santos no Cartola para dar aquela, né? aquela força. Acho que deve ficar 1-0 também. E a gente fica aí na expectativa que o time que continue, né? Consciente na defesa. A gente torce também aí para a arbitragem não prejudicar a gente, mas igual eu falei mais cedo aí, a casa vai estar vazia, né? Deve estar vazia lá, então já é uma pressão a menos. E junto com a má fase aí do Santos, o Cruzeiro pode aproveitar e quem sabe arrancar uns 3 pontinhos lá que seriam excelentes, né? Já começar o campeonato com 2 jogos fora e um em casa, pontuando os pontos. E então, já me alonguei muito e fico muito obrigado a todos e fechado com o Cruzeiro sempre. Valeu, Sidney, obrigado mais uma vez. E eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar toda segunda-feira às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então se você perdeu uma parte, chegou agora, quer indicar para alguém a gravação, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os programas desde a temporada 2016. O Guerreiros em Debate está no ar desde o segundo semestre de 2012. A gente está trabalhando aí no resgate do nosso acervo, né? Além disso, eu lembro que tem colunas saindo no Guerreiro dos Gramados, né? Redes sociais, muita informação, pré-jogo, pós-jogo, tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Meu palpite, né? Um Cruzeiro vencendo por 2-1, o Santos, né? Fazendo ali um 2-0, sofrendo um golzinho ainda no final, mas conquistando aí os seus 7 primeiros pontos ao final de 3 rodadas, com 2 jogos fora, um início muito bom do Cruzeiro, é o que eu desejo para esse final de semana. No mais, me despeço por aqui, lembrando ainda, transmissão Contagem Towers e Blumenau aqui na Rádio GDG na sexta-feira e no domingo, mais um projeto aqui do Rádio GDG também. Tem live com Fábio Veloso amanhã,
também no Facebook, tudo isso e muito mais acontecendo aqui no Guerreiros em Debate, no Guerreiro dos Gramados, né? A nossa torcida, a nossa força. Me despeço aqui então, deixo meu abraço, meu boa noite e convido vocês a seguirem conosco. Até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.